Graciela revirou os olhos, clamando por paciência. Será que aquelas pessoas não falavam em outra coisa a não ser em capacitação e experiência? Quem decide a nova direção do parque sou eu. Estevão era sócio do meu pai, e hoje comprarei a parte dele. Não quero sociedade com uma pessoa com quem nem sequer simpatizo. Ao ouvir aquilo, o charuto pulou da boca de Estevão diretamente para o chão. Ele ergueu-se de um salto, os olhos arregalados e o rosto lívido. Do que você está falando, Graciela? Não abrirei mão da sociedade. Meu pai era sócio majoritário, ela o interrompeu. Entrarei em contato com o contador para que lhe providencie os devidos acertos e faça a dissolução da sociedade. Todos esses brinquedos foram adquiridos em nome dele, portanto quase nada aqui é seu. Não o quero trabalhando comigo. Você está me despedindo diante de todos. Movida pelo ódio, a voz dele tornou-se rouca. E o que você queria? Ela o olhou de volta. Que marcássemos um chá da tarde em plena praia, num sábado ensolarado, para que eu lhe desse a notícia. Ele avançou até ela e, por um momento, Graciela achou que seria atacada. Perigosamente próximo e ameaçador, ele mordeu os lábios com tanta força não tardou a sentir o gosto amargo de sangue na boca. Você vai se arrepender por isso. Está me ameaçando diante de todos. Ela retorquiu sarcástica. Não tenho medo de você. Volte ao seu lugar, porque agora quem manda aqui sou eu. Estevão ainda se demorou alguns segundos, olhando-a com imenso rancor. Por fim, recuou até voltar à cadeira. Você acha mesmo que sabe de tudo? Ele esbravejou ao sentar-se de novo. Pode reclamar o quanto quiser. Graciela colocou 2 dedos sobre o nariz. Aliás, eu deveria mandar um troféu para o seu desodorante, porque ele venceu. Risadinhas abafadas ecoaram entre a plateia, que acompanhava a discussão atentamente. Estevão apanhou o charuto do chão e o esmagou com os dedos, exatamente como gostaria de fazer com o rosto daquela desaforada. Para quebrar o clima de tensão, um homem na última fileira manifestou-se. Meu nome é Renato e sou um dos técnicos responsáveis pela manutenção dos brinquedos. Gostaria de saber se a senhora vai nos demitir. Eu preciso muito desse emprego, avisou a senhora da saia exígua. Sem ele, não arranjo mais paqueras. A senhora vem aqui para trabalhar ou para paquerar? Questionou Graciela. As duas coisas, ela mostrou o sorriso mais feliz do mundo. Sou ela, querida, a caçadora de boizinhos. Ela persegue todos os meninos que visitam o parque, explicou Carlinhos, meio constrangido. E quando digo meninos, refiro-me aos que têm entre 18 e 20 anos. Infelizmente, ainda estou na faixa etária preferida dela. Mais risadas se fizeram ouvir e até Graciela sorriu. Furioso com aquilo, Estevão levantou-se e deixou a sala sem dizer uma só palavra. Juro que jamais causei confusão por causa disso, continuou Aurélia. Até seu pai sabia disso e nunca me recriminou. Eu trabalho na bilheteria e seduzo os garotinhos que aparecem lá para comprar os ingressos. Você, Graciela, é uma moça muito bonita, mas teria sido ainda melhor se tivesse nascido um garotinho. Já passei dos 20, amiga. E respondendo à pergunta do Renato, não pretendo demitir ninguém. Admito que não entendo nada sobre parques, menos ainda sobre brinquedos e patavinas de gestão empresarial. Como a dona Aurélia disse há pouco, talvez Estevão fosse a pessoa mais adequada para substituir meu pai. Entretanto, por motivos pessoais, não o quero ao meu lado. Não me chame de dona, Aurélia pediu com voz amuada. Isso faz com que eu me sinta uns 10 anos mais velha. Rindo de novo, Graciela juntou as mãos, como numa prece. Tudo o que eu quero é que vocês me deem uma chance de provar que posso assumir esse trabalho. Preciso de uma equipe comigo, pessoas que confiem em mim. Não tenho medo de revelar que hoje, ao conversar com os empregados da fazenda, todos se demitiram, simplesmente por não aceitarem ordens de uma mulher. Se vocês fizerem isso aqui também, estou perdida. Nem pense nisso, disse uma ruiva belíssima, que estava assentada ao lado de Aurélia.
Não é em qualquer lugar que posso ser um gorila todos os dias. Como? Sou a atriz que interpreta Monga, a mulher que se transforma em um gorila diante do público. As crianças, em especial, adoram esse número. Ah! Graciela simplesmente sorriu em resposta. E eu sou Rocky, um homem de cabelos grisalhos ergueu a mão. Sou gerente do parque, o homem que era o braço direito do seu pai. Então agora será o meu braço direito. Nós teremos muito o que conversar. Há uma questão importante a ser discutida, tornou Rocky. Seu pai não vinha para cá todos os dias, porque achava que a fazenda exigia mais de seu tempo e de sua atenção que o parque. Só que, como a senhora é iniciante na área, sugiro que trabalhe aqui na administração durante todo o período em que o parque estiver aberto, ou seja, todas as noites durante a semana e, a partir das 15 horas, aos sábados e domingos. Meu Deus! Graciela regalou os olhos. Já vi que vou trabalhar como uma mula. Novas risadas surgiram e o ambiente tornou-se mais descontraído. Por incrível que parecesse, ela gostara daquelas pessoas. Pareciam ser educadas, agradáveis e prestativas, bem diferentes dos turrões suarentos que deixaram a fazenda. Durante os minutos seguintes, todos se apresentaram a ela, falaram sobre seus cargos e comprometeram-se a apresentar o parque detalhadamente a Graciela. Quando a reunião terminou, ela disse que todos estavam dispensados do trabalho naquela noite, pois ela queria ler a documentação que o pai deixara junto com um advogado e um contador, o que faria no dia seguinte. Depois que todos saíram, ela conferiu o conteúdo da pasta que Estevão lhe entregara, preencheu um cheque com o valor correspondentes aos débitos que ele tivera com o funeral de Afonso e saiu da administração ao lado de Rocky. Ele explicou como se desligava tudo, trancou a porta e deu-lhe cópias das chaves da porta e do portão principal de entrada. Rocky acompanhou até o estacionamento e qual não foi a surpresa dela ao deparar com Estevão parado ao lado de seu carro. Já havia anoitecido e ela agradeceu a Deus por não estar sozinha. Estava guardando meu cheque, ele informou e sua voz estava mais gelada que o Polo Norte. Aqui está, quando ela lhe entregou o cheque, completou. Confira o valor e me assine esse recibo, por favor. Sem dizer nada, Estevão olhou para o cheque e assinou o papel que ela lhe deu. Vou entrar em contato assim que meu contador me explicar como devo proceder para dissolver a sociedade que você mantinha com meu pai. Como quiser, mas uma vez ele cravou seus olhos escuros e misteriosos em Graciela. Por fim, cumprimentou Rocky com a cabeça e afastou-se a pé. Sujeito esquisito, Rocky comentou. Eu mesmo não me sentiria feliz se ele fosse meu patrão. E nem eu aceitaria algo assim. Graciela agradeceu a Rocky pelo apoio que lhe dera e marcaram de se encontrar no parque no fim da manhã seguinte. Até lá ela teria que descobrir quem era o advogado de Afonso e perguntar a ele se poderia lhe indicar alguém de confiança para realizar os serviços contábeis de que ela necessitava. Quando Rocky seguiu para seu próprio carro, Graciela viu o papel branco preso entre os limpadores de para-brisa. Com o coração batendo mais forte, ela o desdobrou e leu as palavras escritas com tinta vermelha. O que é seu está guardado. Capítulo 16. Os dias que se seguiram foram bastante agitados para Graciela. Aquele era um mundo totalmente novo, em que havia novas relações, novos afazeres e novas situações que exigiam rápidas decisões. Sabia que, a partir do momento em que assumisse a ideia de permanecer na cidade, dando seguimento ao trabalho que o pai deixara para trás, sua vida nunca mais seria a mesma. O mundo dos shopping centers transformara-se em vistorias em plantações. As festas mais elegantes da alta roda paulistana cederam espaço ao comércio dos animais e os produtos que eles geravam, como leite, lã, carne e ovos, e as viagens internacionais chiquérrimas foram trocadas pelos brinquedos do parque de diversões. Claro que a rotina antiga ainda era a que estava enraizada em Graciela. Era daquilo que ela gostava, era em uma cidade grande que seu corpo vibrava. Porém, sentia que precisava estar naquele lugar agora, desenvolvendo um trabalho pelo qual ela sempre sentira ojeriza,
mantendo contato próximo com coisas e pessoas que ela jamais imaginara conhecer um dia. Não estava muito feliz, mas vinha dando o seu melhor, esforçando-se para aprender mais, demonstrando interesse e humildade para ampliar seu conhecimento sempre que alguém tentava lhe mostrar algo que ela desconhecia. Roque, Renato, Aurélia e até mesmo Carlinhos indicaram amigos e conhecidos para trabalharem na fazenda. Dora também falou que seu marido, Antônio, por ser policial, tinha bastante contato no distrito e também poderia recomendar pessoas de confiança para assumirem as vagas que estavam em aberto. Em menos de 15 dias ela já tinha 9 homens lidando com o gado e com a plantação. Nenhum deles demonstrou problema em trabalhar para ela. Mostraram-se gentis e cordatos desde o princípio, e até então ela não tivera nenhum contratempo com a nova equipe. Darcy, advogado de Afonso, conversara com ela por telefone. Explicou que precisavam se reunir para discutir o testamento que o fazendeiro havia deixado para a filha. Todavia, Graciela protelava a reunião, alegando estar deveras ocupada com seus novos trabalhos. Seus dias eram longos e puxados, pois acordava às 5 da manhã e não se deitava antes das 11 da noite. Durante o dia atuava na fazenda, com auxílio de Robson e, à noite, dirigia-se ao parque de diversões. Darcy indicou-lhe um amigo contador e Graciela o contratou para que aprontasse a papelada da demissão dos ex-funcionários, assim como o processo de dissolução da sociedade que Estevão teria com ela. Havia vários documentos que ela deveria assinar e Graciela pediu que Darcy os enviasse via correio. Alegou que telefonaria a ele se surgissem dúvidas. Era nisso que ele estava pensando, aboletado em sua cadeira de couro na sala escura, claustrofóbica e mal decorada que ele insistia em chamar de escritório, quando seu telefone celular tocou. Dr. Darcy falando, atendeu. Quando você pensa em agir? A voz de Estevão trovejou. Vai esperar que ela se case com meu enteado? Não posso fazer nada, já que ela não quer me ver. Insisto sempre em marcar uma reunião, mas por enquanto ela decidiu que nosso contato se dará somente via telefone, e-mail e correio. Afonso está morto há mais de 15 dias e vocês nem sequer falaram sobre o testamento. Parece até que não está interessado na grana. Claro que estou, mas se eu insistir muito, ela pode desconfiar. Darcy afrouxou o nó da gravata em torno do pescoço gordo. A mulherzinha chata e snob. E eu não sei. Ainda não me esqueço do vexame que ela me fez passar ao me humilhar diante de todos os funcionários do parque. Ela está se sentindo ultrapoderosa. E agora você quer dar o troco? Eu já achava que ela não merecia toda a grana que herdou. Fui muito amigo de Afonso para saber o quanto ele batalhou para juntar cada moeda que conquistou. Seu império não merecia cair nas mãos daquela vagabunda. Só que depois do que ela me fez, acho justa que parte desse dinheiro venha para os meus bolsos. Afinal, Darcy, não foi para isso que combinamos o nosso plano. E se ela não me quiser como homem? Ele baixou a voz ao completar. Sabe que a minha aparência física destoa um pouco do padrão ideal de um homem bonito. Se você for bom de lábia, ela cai, garantiu Estevão. Mas haja rápido, porque a cada dia que passa ela e meu enteado estão mais próximos. Ele fica o tempo todo com ela, quando estão na fazenda. Já ouvi pessoas comentarem que eles estariam namorando. O tempo urge, Darcy. Sendo assim, vou visitá-la em breve. E darei o bote na primeira oportunidade. Farei com que ela perceba que sou um exemplar masculino irresistível. Eles trocaram mais algumas palavras e desligaram, ambos satisfeitos com aquela conversa. Márcio adorava os dias em que tirava folga, não apenas pelo descanso que ela lhe proporcionava, mas principalmente por ficar ao lado de Carlinhos durante boa parte do dia. Como seus horários de trabalho não combinavam, havia vezes em que eles mal se viam e só podiam conversar por telefone ou por mensagem. Agora estavam ali na cozinha, juntinhos, enquanto Márcio preparava uma macarronada. Sabe em que eu estava pensando? Márcio perguntou olhando por cima do ombro. Hoje nós poderíamos ir ao centro comprar algumas coisas para enviarmos a Lua e às outras crianças que decidimos apadrinhar. O que você acha?
Suas ideias são sempre incríveis, querido. Carlinhos soprou um beijo para ele. Depois que almoçarmos, vamos andando até lá. Será ótimo para queimarmos as calorias. Além de tudo, aquelas crianças merecem tudo o que pudermos lhes comprar. É uma pena não termos condições de apresentarmos a todas. Mal vejo a hora em que o nosso filho esteja morando conosco para passearmos com ele, levá-lo para brincar com os amiguinhos na praça, tomar um sorvete bem gostoso. O olhar de Márcio tornou-se sonhador. E tenho certeza de que Luan será essa criança. Meu coração me diz isso. O meu também. Agora é só uma questão de tempo até obtermos a custódia definitiva sobre ele. Falando nisso, como estão indo as coisas no parque? Graciela está sendo uma boa patroa. Ela é legalzinha. Eu não a acho tão insuportável quanto algumas pessoas já pregaram por aí. Aquele é o jeito dela e pronto. Não adianta falarmos mal por ela ser assim. O melhor é respeitá-la e fim de papo. Esse é meu garoto. Márcio mexeu na panela com molho de tomate. Eu a vi poucas vezes, mas também gostei dela. Todo mundo gosta de criticar a chefia, porém o cargo de liderança não é nada fácil. É preciso muito foco, determinação, sabedoria e discernimento para estar à frente de muitos funcionários. Por ser inexperiente nessa área, não deve ser um desafio muito fácil para ela. Roque, o nosso gerente, está assessorando-a muito bem. Ele é um cara gente fina. E soube que na fazenda Robson vem dando bastante suporte para ela. Carlinhos parou de falar e esticou o pescoço, tentando averiguar se o almoço estava quase pronto. Falta muito para terminar essa comida. Minha fome está maior do que o amor que sinto por você. Puxa vida. Márcio riu descontraído. Então você está praticamente morrendo de inanição. Eles riram e nesse momento ouviram a campainha tocar. Estamos esperando alguém? Márcio ergueu o sobrolho. Esqueci-me de avisá-lo, amor. Everton telefonou dizendo que estava vindo para cá. Creio que seja ele. Como é que é? Mas Carlinhos já saíra correndo na direção da porta, deixando Márcio atônito, o sorriso morrendo em seus lábios. Da cozinha, ele ouviu vozes alegres, gargalhadas e ruídos de bagagens deslizando pelo assoalho. Imediatamente, algo dentro dele entrou em alerta. Nunca vira com bons olhos ideia de acolher o amigo de Carlinhos, que trabalharia na fazenda do tio dele, desempenhando a mesma função que Carlinhos exercera anos antes. Perdendo todo o prazer de terminar de preparar o almoço, jurando para si mesmo que o que estava sentindo não era ciúme, ele desligou o fogão, limpou as mãos num pano de prato e seguiu devagar para a sala. Viu um rapaz de costas para ele, mais alto do que Carlinhos e também mais encorpado, que falava alto, gesticulando. Ao lado dele, no chão, estavam 3 malas com rodinhas e uma mochila. Mesmo antes de vê-lo, Márcio desejou que ele fosse terrivelmente feio. Amor, este é o Everton, anunciou Carlinhos ao vê-lo se aproximar. O rosto que se virou para defrontá-lo era tão lindo quanto o de um modelo. Everton, no auge dos seus 22 anos, tinha cabelos castanhos alourados, levemente enrolados, olhos escuros, pele bronzeada, lábios carnudos e um sorriso digno de um comercial de creme dental. Braços fortes e musculosos saíam pelas mangas da camiseta que se colava em seu tórax, onde havia um peitoral firme e bem trabalhado. Prazer, a contragosto, Márcio apertou a mão do recém-chegado. Olhou de revés para Carlinhos antes de completar. Seja bem-vindo. Com certeza, serei. Já gostei da cidade logo de cara, abrindo os braços, Everton jogou-se no sofá. E essa casinha de vocês é perfeita. Isso porque ainda não conheci nenhum outro cômodo além desta sala. Vai conhecer tudo daqui a pouco, inclusive o quarto em que ficará. Carlinhos sentou-se no sofá diante dele, com um amplo sorriso. Conte-nos como foi de viagem. Excelente, principalmente por saber que estava vindo ao encontro do meu amigo mais querido. Que saudade de você, cara. Dê-me mais um abraço.
Everton puxou Carlinhos contra si. Márcio mordeu os lábios para não demonstrar o ciúme e a indignação que estava sentindo. O que o tranquilizava era a lembrança de que aquele sujeito não sentia atração por outros homens. Ele percebeu que Everton entrosou animada a conversação com Carlinhos sobre os tempos de infância que eles vivenciaram juntos. Márcio poderia jurar que o tema daquela conversa fora proposital, justamente para que ele se sentisse deslocado. Resmungou que estava retornando à cozinha para terminar o almoço e sentiu o coração se apertar quando Carlinhos mal lhe dirigiu atenção. Os dois continuavam matraqueando sem parar quando a comida foi servida. À mesa, eles riam de situações e acontecimentos passados, citavam nomes dos quais Márcio jamais ouvira falar e não faziam a mínima questão de incluí-lo no papo. Quando não conseguiu mais se conter, Márcio perguntou: "Você tem mesmo uma namorada, Everton?" O outro virou o rosto para ele. "Tenho sim, por quê?" "Ela deve confiar muito em você para autorizá-lo que viesse morar e trabalhar em outra cidade, sabendo que aqui, assim como em qualquer outro local, há muitas moças que são excelentes partidos para um homem." "Sim, ela confia muito em mim", devolveu Everton. "Se não fosse assim, ela seria como uma dessas pessoas ciumentas que não suportam ver o parceiro conversando com alguém." Assim que terminou de falar, Everton voltou-se para Carlinhos, sorrindo novamente, ignorando Márcio como se ele não estivesse ali. Compreendendo a resposta como uma mensagem direta para ele, Márcio levantou-se da mesa, esperando que Carlinhos fosse lhe dizer algo, mas o rapaz não tirava os olhos do novo morador, que falava mais do que um papagaio. Com o prato vazio nas mãos, ele regressou à cozinha, tentando segurar o pranto que ameaçava surgir. Como já imaginara, antipatizou com Everton logo de cara. Não gostava de conservar a primeira impressão sobre as pessoas, mas não conseguia rotular aquele garoto de outro jeito que não fosse intrometido e mal educado por bani-lo das conversas. Afinal, ele praticamente era casado com Carlinhos, certo? Colocou o prato e os talheres na pia, pingou algumas gotas de detergente na esponja para lavá-los e sentiu as lágrimas aflorarem aos olhos. E no instante seguinte tudo escureceu. Durante 3 ou 4 segundos Márcio não enxergou absolutamente nada. Depois, a visão foi clareando de novo e ele voltou a divisar a cozinha normalmente. Saiu dali direto para o banheiro e fitou-se no espelho. Seus olhos pareciam um par de bolas de fogo. Alarmado, ele disparou até o quarto, ignorando as risadas escandalosas que vinham da sala, onde Carlinhos e Everton ainda deveriam estar almoçando. Ao parar perto da cama, ele pegou o celular que deixara carregando em uma tomada, procurou por um contato e discou, torcendo para ser atendido quanto antes. "Consultório de oftalmologia", ouviu a voz feminina e musical que o atendeu. "Aqui é o Dr. Márcio", ele respondeu tentando não entrar em pânico. "Preciso marcar uma consulta com o Dr. Celestino, em caráter de urgência." Capítulo 17. Graciela desligou o telefone com irritação. Aquele advogado, dar-se alguma coisa, era mesmo muito abusado. Dissera que estava vindo conversar com ela sobre o testamento de Afonso, que ela já adiara ademais aquele momento, e que não iria embora enquanto não fosse atendido. Se ele viesse botar banca, saberia colocá-lo em seu devido lugar. Pediu que Dora substituísse o almoço por um lanche bem generoso. Seu tempo era curtíssimo agora. Mal parava para se alimentar, pois alguma coisa sempre estava acontecendo, que a tirava dos seus raros momentos de sossego. Um dos novos funcionários dissera que 2 cavalos haviam fugido e que ainda não haviam sido localizados. Havia um vazamento no sistema de filtragem de água do aprisco e um boato de que uma raposa fora vista tentando invadir o celeiro. Como se fosse pouco, Robson estava gripado e não pudera trabalhar naquele dia. Ela estava completamente sozinha. Vendo a governanta parada ali, de pé, ao lado da mesa, Graciela convidou. "Sente-se comigo, Dora. Adoro sua companhia." "Quando me diz isso é porque deseja conversar." Dora sorriu contente e sentou-se. "Sim, é verdade. E o assunto principal é você." O sorriso de Dora desapareceu.
Eu fiz alguma coisa errada? Na verdade, fez. Está me omitindo algumas informações. Do que está falando? Dora remexeu-se inquieta. Dora, eu a conheço desde que nasci e a tenho como uma segunda mãe. Sei qual é o seu comportamento natural e também percebo quando está mentindo. E tenho percebido algo estranho em você. Em mim? É verdade que minha vida se transformou em um caos, mas ainda mantenho as minhas faculdades de percepção em ótimo estado. Sinto que você está mais calada, menos expressiva, parecendo uma pessoa reservada, algo que nunca foi traço. Esticando o braço por cima da mesa, Graciela segurou a mão dela. O que está acontecendo com você? Por mais que tentasse, Dora não conseguiu esconder a palidez que surgiu em seu rosto. Comigo está tudo bem. Deve ser impressão sua. No dia em que cheguei, o seu lábio estava inchado e você me explicou que havia sido picada por uma abelha. Depois, vi hematomas em suas costas e a história que escutei foi a de que você havia caído e se machucado. Agora estou tentando imaginar qual desculpa vai me dar para esses sinais quase imperceptíveis em seu pescoço. Numa reação automática, Dora levou as mãos à garganta, empalidecendo ainda mais. Então a base que aplicara ali não fora suficiente para encobrir as marcas. Sinais? Ela mostrou um sorriso forçado. Não há nada aqui. Dora, não tente me enrolar. Sou um pouquinho esperta para que me façam de tola. Há marcas em seu pescoço e estou vendo todas elas daqui. Parecem marcas de dedos, como se alguém tivesse apertado essa região. Dora cobriu a boca para conter uma exclamação de susto. Como Graciela podia ser tão sagaz? Nervosa e incomodada com aquela conversa, Dora baixou a cabeça tentando esconder as lágrimas. Na noite anterior, em que não dormira na mansão e sim em sua própria residência, seu marido passara dos limites. Não era comum Antônio agredi-la em locais visíveis, mas não pudera se conter. Pelo menos ela não apertara sua garganta com a mesma força com que socara suas costelas. Ela estava fazendo um esforço sobre-humano para que Graciela não notasse o quanto ela sentia-se dolorida. Tinha que negar e esconder aquilo enquanto pudesse. Antônio já ameaçara matá-la, caso contasse aquilo a alguém. Realmente é impressão sua, minha menina, repetiu, mas as lágrimas atraíram e rolaram por seu rosto lívido. Eu sei que não é. Graciela manteve a mão sobre a de Dora. E sei que algo muito sério está acontecendo com você. É aqui, na fazenda? Não. Na sua casa, então? Por favor, eu não posso falar sobre isso. Assustada, Dora levantou-se. Peça-me o que quiser, menos que eu toque nesse assunto. Por que, Dora? Nós não somos amigas. Não confia em mim? Suplico que respeite meu silêncio. De quem você tem medo? Graciela também ficou em pé. É o seu marido. É Antônio quem vem fazendo essas coisas com você? Pare, pelo amor de Deus. Com o rosto molhado de lágrimas sentidas e desesperadas, Dora rodou nos calcanhares e saiu correndo rumo à cozinha. Quando Graciela se preparava para seguir a governanta, a campainha e o seu telefone celular tocaram ao mesmo tempo. Optou por atender a porta, mas conferiu no visor do aparelho que a pessoa do outro lado não estava cadastrada em sua agenda de contatos. Destrancou a fechadura e encheu os pulmões de ar, para o caso de deparar com o homem que fora advogado de seu pai. Porém, ali estava Alexandre, o policial militar que era parceiro do marido de Dora. Vestia a farda e trazia um sorriso tímido no rosto. Boa tarde, Graciela. Está muito ocupada para um papo? Depende. Você está aqui em visita oficial ou extraoficial? Apesar da farda, vim como amigo. Não vou tomar muito do seu tempo. Ele era um rapaz de complexão atlética, rosto moreno, cabelos curtos e escuros, quase raspados. Os olhos, igualmente escuros, eram expressivos e atraentes, assim como seu rosto quadrado e viril. Ela fez um gesto para que ele entrasse e indicou-lhe o sofá, mas ele recusou com a cabeça. Olhando-a rapidamente, Alexandre foi obrigado a reconhecer que Graciela estava belíssima.
Aparentemente, a morte do pai não a abalara da forma que todos esperavam. Ou então ela era uma mulher mais forte do que todos supunham, e se ainda sofria pela ausência de Afonso, não demonstrava esse sentimento a ninguém. Minha visita será breve, ele começou, fitando-a nos olhos. Antes de começar, gostaria de lhe pedir desculpas. Por qual motivo? Ambos sabemos que a doutora Wanda não simpatiza muito com você. Meu parceiro, Antônio, a menospreza ainda mais. Desculpe a sinceridade. O que você está falando não é surpresa para mim. Não sei como Dora, minha governanta, pôde se casar com aquele traste. Quanto a Wanda, os nossos atritos são antigos e pessoais. E creio que eu tenha me deixado levar pelas fofocas e comentários maldosos a seu respeito. Vim aqui para lhe pedir perdão por tê-la julgado mal. Graciela achou que era estranho ver um policial fardado pedindo perdão a alguém. Como a cena era um tanto quanto inusitada, ela sorriu e o abraçou, num gesto que revelava que ele estava perdoado. Quando se separaram, ela tocou carinhosamente no rosto dele, de forma fraternal. Alexandre, quer um conselho de amiga? Não se deixe envolver pelo veneno das pessoas invejosas e amarguradas. Sei que você deve estar na corporação policial há pouco tempo. Também sei que nessa área você ainda vai encontrar muita sujeira, muita decepção e muito horror. E olha que nem estou me referindo ao mundo do crime, sim às pessoas que fingirão ser suas colegas de trabalho para lhe passarem uma rasteira depois. Quem ao ouvir falar vai pensar que você tem longa experiência profissional. Havia um sorriso ingênuo nos lábios dele. Que nada. Você sabe que essa é a primeira vez que trabalho, porque até então era sustentada pelo meu pai. Estou nisso há somente 2 semanas e sabe o que tenho notado? Graciela andou alguns passos sobre o imenso tapete felpudo que enfeitava a sala principal. Que o trabalho é algo extremamente gratificante. Faz com que a gente se sinta útil, forte, importante. Amplia nosso conhecimento, traz-nos novas amizades, quebra a rotina habitual. E eu que pensava que viver no ócio era um dos melhores prazeres da vida. Fico contente por essa descoberta, Graciela, aprovou Alexandre. Eu mesmo sempre achei que você fosse uma bonequinha de luxo. É o que todos pensam de mim, ela riu resignada. Entretanto, poucos me conhecem de verdade. Aliás, acho que até eu mesma venho me descobrindo diariamente. Tenho me surpreendido a usar habilidades que nem eu mesma sabia que possuía. Se no mês passado alguém me dissesse que eu me tornaria uma fazendeira, sabendo quanto era avessa a esse setor, eu teria dado boas gargalhadas. Eu senti o mesmo quando me tornei policial militar. O que me deu poder não foi isso aqui, ele tocou no revólver que trazia na cintura, preso num coldre, e sim a realização de um sonho. Sempre quis trabalhar nessa área e aqui estou eu. Então, parabéns para nós dois, como num brinde, Graciela o abraçou de novo. Outra coisa, Graciela, ele murmurou após se recompor. A doutora Wanda continua investigando o acidente do seu pai. O resultado da perícia sobre o veículo em que ele estava deve chegar hoje. Esperamos ter boas notícias até o fim do dia. Agora você me deixou curiosa. Claro que não encontrarão nada de errado. Se ela queria encontrar resíduos de bebida alcoólica no carro do meu pai, vai se frustrar. Ele jamais guiava embriagado. E até hoje você não descobriu quem telefonou para ele, momentos antes do acidente. Não faz nem ideia de quem ele pretendia encontrar antes de bater o carro. Não. Nada. Nenhuma única pista. Interroguei todos os funcionários do parque e ninguém sabe nada a respeito. Esse mistério me deixa muito inquieta e intrigada. Tudo será resolvido. A doutora Wanda, apesar de tudo, é ótima profissional. Espero que ela seja mesmo, porque no quesito fofoca e maledicência, ela sempre foi nota 10. Alexandre sorriu e caminhou devagar na direção da porta. De repente, como se lembrasse de algo, voltou-se para Graciela com uma expressão questionadora. Por acaso você não está precisando de um segurança no período noturno?
Ela já ia dar uma resposta negativa quando se recordou dos bilhetes anônimos que haviam colocado em seu carro, em dias diferentes. Eram 2 até o momento, ambos escritos com a mesma letra, na mesma cor. Não havia cheiro, nem nenhum tipo de identificação. Ambos estavam guardados no porta-luvas de seu automóvel. Ela nunca comentara aquilo com alguém, porque não lhes dera a devida atenção. Como não era muito querida na cidade, certamente estavam tentando assustá-la para que ela saísse de cena e retornasse correndo para São Paulo, em definitivo. Você conhece alguém para me indicar? Seria eu mesmo. Alexandre enrubesceu um pouco. Você sabe que meu salário como policial militar não é grande coisa. Tenho bastante despesa em casa com meus familiares e preciso de uma renda extra. Ele ficou ainda mais vermelho. Eu poderia cumprir cerca de 4 ou 5 horas todos os dias, assim que anoitecer, que é quando se encerra meu expediente na delegacia. No período da noite eu costumo permanecer no parque. Mesmo adorando todas essas novidades, eu tenho trabalhado como uma escrava. E o que você decide? Lá já temos um rapaz que faz a ronda, contudo, segurança extra sempre é bem-vinda. Graciela pensou no olhar de ódio com que Estevão a fitara, logo após demiti-lo diante de todos os funcionários. Passe lá quando puder para combinarmos o valor do seu pagamento. Está contratado. Ainda corado de vergonha, Alexandre abriu um sorriso de orelha a orelha. Abriu os braços e envolveu Graciela num terceiro abraço. Ela o presenteou com um suave beijo na bochecha, antes de acompanhá-lo até a porta de saída. Obrigada pela visita. É muito bom poder contar com um amigo. Sou eu que agradeço muito, Graciela. Você está bem diferente daquela adolescente de nariz empinado. Mudou bastante, sabia? Acho que a vida trabalha pela nossa mudança, mesmo que a gente nem se dê conta disso. Ela concordou em voz baixa. Alexandre despediu-se dela enquanto se afastava, tocou com o dedo no local em que ela o beijara. Experimentou uma emoção diferente, forte e calorosa. Era algo que ele nunca sentira antes com nenhuma das mulheres com quem já se envolvera. Independentemente do que aquilo significasse, ele gostaria de experimentar de novo. O mais depressa possível. Seguiu diretamente para a delegacia. Ao entrar, deparou com Antônio, cujos olhos irritados denotavam seu costumeiro mau humor. Onde estava até agora? Antônio o censurou. Seu horário de almoço terminou há mais de 10 minutos. Esqueceu-se de que o soldado Lourenço encerrou o turno mais cedo. Estamos praticamente sozinhos hoje. Desculpe, senhor. Tive um imprevisto, justificou Alexandre. Nem de longe pretendia contar a ele ou à delegada que tivera uma prazerosa conversa com Graciela. Que isso não se repita. Vamos, a doutora Wanda está à nossa espera. Alexandre quis responder que Antônio não era seu superior e que, portanto, não tinha o direito de lhe dar reprimendas, mas como queria evitar atritos no local de trabalho, preferiu manter-se calado. Lembrou-se de Graciela falando que ele ainda passaria por muitas situações desagradáveis na profissão que escolhera. O espaço em que Wanda ficava era a maior sala da delegacia. Sobre a mesa ampla havia quase uma dezena de pastas, que estavam ao lado de uma pilha de papéis, inquéritos, relatórios e cópias de boletins de ocorrências. Também estava ali o computador da delegada, um porta-lápis e um porta-retratos em que se via Wanda, alguns anos mais jovem, abraçada à filha, Mirella. Atrás da cadeira de couro, havia 2 bandeiras presas aos mastros, sendo que uma era do estado de São Paulo e a outra, do Brasil. Até que enfim vocês chegaram, Wanda foi logo dizendo assim que os viam entrar. O senho franzido revelava que ela estava azeda. Sabem o quanto detesto que me façam esperar. O culpado é Alexandre, que chegou atrasado do almoço, delatou Antônio, sentindo-se vingado. Wanda olhou para o policial mais jovem, avaliando se deveria dar-lhe uma bronca ou não, e por fim decidiu mudar de assunto. Eu preciso de vocês aqui, porque quero que sejam as primeiras pessoas a descobrir os resultados enviados pelos peritos. Ela abriu uma gaveta e dela retirou um envelope lacrado. Nem eu mesma sei o que eles descobriram,
pois ainda não li. Já era tempo de darmos sequência a essa investigação, doutora, reforçou Antônio. A herdeira está deitando e rolando em cima da grana do pai. Mulherzinha preguiçosa aquela, que nem merecia essa boa vida. A inveja e o despeito eram evidentes na fala de Antônio. Alexandre pensou em rebater a crítica com algum comentário em defesa de Graciela, porém seriam 2 contra 1. Ele sabia que a delegada não suportava a moça. Não sabem como eu rezei para que ela tivesse algo a ver com o acidente. Wanda apanhou uma espátula e usou-a para abrir o envelope. Seria a minha chance de agarrá-la. Acho que não deveríamos misturar o lado profissional com o pessoal, sugeriu Alexandre timidamente. O fato de a senhora não gostar de Graciela não a torna uma criminosa. E quem foi que pediu sua opinião, policial? As bochechas muito redondas de Wanda ficam rubras de raiva. Não dê a sua palavra sem que eu a peça. Você é praticamente um aprendiz ainda, completou Antônio. Tem que observar mais e falar menos. E tome cuidado para não deixar essa língua muito solta e acabar se dando mal. Alexandre empalideceu, compreendendo aquilo como uma clara ameaça. Wanda deu de ombros, retirando o documento do envelope. À medida que lia o conteúdo dos relatórios, seu rosto iluminava-se como o alvorecer. Seus dedos curtos e roliços folhearam as páginas com rapidez, enquanto um sorriso mordaz surgia em seus lábios. Quando terminou a leitura, sacudiu a mão que segurava a papelada. Eu sabia, exclamou eufórica. Tinha certeza disso. O que diz aí? Indagou Antônio animado. Você mesmo lerá tudo, mas vou adiantar o assunto. Aqui diz que os freios do automóvel que Afonso conduzia não sofreram uma avaria técnica causada por algum defeito. Eles não funcionaram porque foram cortados. Os olhos de Wanda brilharam ao emendar. O carro dele foi sabotado. Temos que agir imediatamente. E isso significa exatamente o que já esperávamos, concluiu Antônio. Com certeza, entregando os papéis a ele, Wanda enfatizou. Afonso não sofreu um acidente. Ele foi assassinado. Capítulo 18. Graciela saiu do frescor da casa grande para o sol abrasador do lado de fora. Mal havia se afastado alguns passos quando seu celular voltou a tocar. Ela reconheceu o mesmo número que já havia ligado no momento em que ela recebera a visita de Alexandre. Alô? Graciela. Sim. Quem fala? Aqui é a Silvana. Está lembrada de mim? Claro. Como eu poderia me esquecer da mulher que me transformou em uma fazendeira em menos de 1 hora de conversa? Nada disso. A responsável por essa transformação foi você mesma. Elas riram e Graciela sentou-se no segundo degrau que levava ao alpendre da casa. Contou para Silvana as últimas novidades. Relatou as dificuldades que tivera no início quando todos os funcionários da fazenda se demitiram e que, apesar das muitas lacunas que ainda havia, ela estava fazendo o possível para manter-se no negócio. Depois, contou sobre o trabalho no parque de diversões, que mesmo sendo um ramo totalmente diferente do agropecuário, também carecia de uma pessoa na gestão. Até hoje não sei como meu pai conseguia administrar, com tanto empenho e profissionalismo, 2 setores tão distintos entre si, finalizou Graciela. Talvez não fosse tão difícil, já que você também está conseguindo tocar o barco. Às vezes, ainda me pergunto se fiz o certo ao permanecer aqui. Sinto falta da rotina ao qual estava habituada. As minhas amigas de São Paulo sempre me telefonam cobrando a minha presença nas festas e eventos mais importantes da cidade. E eu aqui, nessa terra de ninguém. Você não precisa fazer nada que não goste. Precisa tirar o tédio da cabeça. Pare de ver as suas tarefas como uma obrigação imposta, ou um simples favor que você acredita estar fazendo pela memória do seu pai. Talvez eu tenha ficado aqui por uma questão de orgulho. Besteira, discordou Silvana. O orgulho é somente um estado de fantasia, de alucinação, de irrealidade. É um conjunto de ilusões. Eu costumo dizer que o orgulho é o pai da vaidade, que muitos confundem com amor próprio, mas que não passa de uma forma exagerada de tentar enxergar em si mesmo coisas que não existem.
Então por que eu estou aqui? Essa pergunta somente você poderá responder. Porém, eu me arrisco a dizer que você permaneceu na fazenda porque a vida quis que você mostrasse seu melhor. Estava na hora de despertar seus mecanismos de ação que estavam adormecidos em seu interior. Todos nós temos essa força secreta que fica guardada lá no fundinho do nosso ser, apenas esperando pelo momento certo para ser colocada em prática. E quando as pessoas dizem que lhes faltam forças para seguir em frente, isso acontece porque essa força secreta se esgotou ou porque não pôde ser encontrada. Essa força é infinita, da mesma forma que a vida também não se acaba, nem mesmo com a morte. Se nós somos criações divinas, então o nosso poder é ilimitado. Muitas vezes, essa força só é encontrada quando a pessoa volta toda a sua atenção para si mesma, quando passa a valorizar-se, a amar-se, a cuidar-se com carinho. E o corpo vai responder a essa energia de afeto, mostrando a chave do sucesso, que esteve ali o tempo todo. Eu realmente tenho me sentido forte, Silvana, mesmo com plena convicção de que os meus problemas mal começaram. Prefiro encarar esses obstáculos como desafios. As encrencas, as contendas, aquelas situações que parecem não se resolver nunca são próprias de pessoas enroscadas, travadas, que não querem caminhar para a frente. Na verdade, não existem problemas e sim pessoas que problematizam tudo. O otimista simplesmente vence os desafios, que lhe trazem mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria e mais fé na vida e em si mesmo. Acredite, querida, tudo que você vivencia diariamente são verdadeiras aulas para seu espírito. Será que vou dar conta de tudo isso, Silvana? A voz de Graciela tremeu ao telefone. Tenho medo de falhar e virar motivo de chacota na cidade. As pessoas já nem gostam de mim e se souberem que fracassei, darão graças a Deus. Terão certeza de que eu não sou como meu pai. E, pode parar. Não estou pagando por esse telefonema para ouvir queixas, lamúrias, angústias e sofrimento por antecipação. Pare de se preocupar com o que os outros possam dizer ou pensar sobre você. Em primeiro lugar, você não é como seu pai foi. Cada espírito é único e conserva suas características, sua individualidade. Não existe em todo o universo dois seres absolutamente iguais. Nem mesmo um grão de areia é idêntico a outro e uma observação microscópica atesta isso. Você é única, do jeitinho que veio ao mundo, com seus gostos, suas manias, suas peculiaridades. Você tem que ser você e não uma cópia dos outros. Graciela pressionou o celular com mais força contra a orelha para poder escutar melhor a amiga. Em segundo lugar, não banque a vítima porque estará perdendo seu tempo, prosseguiu Silvana. O vitimismo é uma capa protetora para o orgulho. Tenha coragem de ser você mesma e siga adiante. Não espere pelo apoio nem pela compreensão de ninguém para atingir suas conquistas. Se você está gostando da nova rotina, mesmo com algumas dificuldades iniciais, acredite que pode continuar por aí. A vida só cobra aquilo que sabe que você tem condições de fazer. Esse é um mundo novo para mim e o desconhecido sempre causa medo e insegurança. Se fosse tão ruim você já teria abandonado tudo. Angústias, medos, ânsias, preocupações, apreensões, agonias, inquietudes e aflições são meras fantasias. Todas essas sensações não são naturais, pois foram impostas a nós pela família, pela sociedade, por uma determinada crença religiosa. O medo e a insegurança são crenças no mal. O espírito desconhece tudo isso. Não nascemos para a negatividade. O verdadeiro vencedor é aquele que não teme nada, porque ele apoia-se, banca-se, garante-se nos caminhos da prosperidade. E quando isso acontece, todos os caminhos se abrem para ele. Diante daquelas palavras, Graciela sentiu-se mais tranquila, com a nítida sensação de que precisava encorajar-se para continuar com seus projetos. Precisava esquecer-se de palavras como fracasso, derrota, desânimo e medo. Se ela não fosse a primeira a acreditar em si mesma, quem o faria? Silvana, você se formou com distinção na Faculdade dos Anjos da Guarda.
Ela escutou a risada extrovertida que soou do outro lado. Quem me dera ser digna de ter uma auréola pairando sobre minha cabeça. Só penso que as coisas funcionam de acordo com a maneira como agimos. Tudo é questão de atitude, tudo tem a ver com o lugar em que você se põe. E quando sentir que as coisas não estão correndo como você espera, lembre-se de que tudo tem jeito na vida. Acho que eram essas as palavras que eu precisava ouvir hoje, Silvana. Graciela coçou o queixo quando avistou um carro se aproximando devagar. Quando posso ir à sua escola? Venha amanhã à noite. Darei uma aula sobre o bom uso do arbítrio. Posso ir com Robson, meu amigo? Serão bem-vindos. A palestra começa às 20 horas, mas cheguem um pouco antes para conhecer a casa. Aguardo por vocês. Graciela se despediu e desligou em seguida. Colocou o celular no bolso da calça, observando o homenzinho que saltou do veículo, que acabara de estacionar diante da entrada principal da casa. Trazendo uma maleta de couro numa das mãos, Darcy andou devagar até onde ela estava sentada. Pela aparência deslumbrante, aposto que a senhorita é a Graciela, que vai me fornecer alguns minutos do seu tempo para conversarmos sobre um assunto de seu interesse. Pela voz esganiçada, aposto que você é Darcy, que veio encher a minha paciência durante meu horário de trabalho. O advogado de Afonso mostrou um sorriso que tentava dissimular a raiva. A senhorita me parece desocupada, apreciando a paisagem sentada nesse degrau. Aposto que estava tão ansiosa pela minha chegada que veio me aguardar do lado de fora. Ela se levantou devagar e olhou de cima para baixo. Além de feio, o sujeitinho sabia ser petulante. O que deseja, afinal? Trouxe os documentos necessários para discutirmos o testamento do seu pai. Parece que você não tem interesse no dinheiro que o velho lhe deixou. Velho? Graciela desceu os 2 degraus e avançou na direção de Darcy, que recuou quase 10 passos, ligeiramente pálido. Meça as suas palavras quando se referir ao meu pai. Certamente ele foi um dos seus melhores clientes e o mínimo que você pode fazer é respeitá-lo. Sim, sim. Perdoe meu comentário brincalhão. Então, podemos conversar lá dentro ou vamos discutir aqui mesmo, sob esse sol escaldante? Ela pareceu considerar a pergunta por alguns segundos e, por fim, retornou para a porta de entrada. Assim que o colocou para dentro, olhou para Dora, que se aproximava, solícita, para atender ao recém-chegado. Essa pessoa não come nem bebe nada, Dora, pronunciou Graciela andando depressa. Vou levá-lo ao escritório do meu pai. Ei, uma copa de água eu aceito sim, interpôs Darcy, sorrindo para Dora. Minha garganta está tão seca que parece que não me hidrato há séculos. Sem saber o que fazer, Dora aguardou pela autorização de Graciela, que se limitou a assentir com a cabeça. Dora, por favor, leve a água dele ao escritório. Graciela seguiu na frente de Darcy, que mexeu no nó da gravata, sem tirar os olhos do traseiro bem feito da moça. Quando ele se casasse com ela, faria maravilhas com o corpo gracioso daquela morena. Estevão ficaria orgulhoso por tê-lo convidado para participar daquela empreitada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Logo depois de acomodarem-se no espaçoso e confortável cômodo que Afonso adaptara como seu local de trabalho quando estava na fazenda, e após Dora servir a água, Graciela foi direto ao assunto. Não entendo muito de questões relacionadas à herança, por isso gostaria que você fosse o mais objetivo e didático possível. Vamos falar sobre o que a senhorita tem direito. Darcy colocou a maleta sobre a mesa e abriu-a com 2 estalos. Retirou de dentro dela um calhamaço de papéis. Tenho aqui a lista de todos os bens que ele deixou em seu nome, assim como o valor em dinheiro que ele havia depositado em uma conta corrente, cuja beneficiária passa a ser você, caso ele falecesse por morte natural ou por acidente. Também tenho uma relação com os fabricantes dos brinquedos do parque, o atestado de aquisição de cada um deles e seu atual valor no mercado. Quer dar uma olhada? Mesmo entendendo pouco sobre assuntos contábeis, Graciela gastou mais de 1 hora analisando as planilhas que Darcy trouxera.
Afonso deixara uma pequena carta escrita de próprio punho nomeando a filha como sua legítima herdeira. Em resumo, segundo o advogado, tudo o que ela tinha de fazer era conferir a documentação e assiná-la nos locais corretos para usufruir do espólio de seu pai. Se não confiar em mim, tem todo o direito de consultar outro advogado para avaliar a veracidade das informações que constam aqui, recomendou Darcy. Com toda a certeza, eu farei isso, confirmou Graciela. O marido de uma de suas amigas em São Paulo era um renomado advogado e ela entraria em contato com ele o quanto antes. Ela também solicitou a Darcy os serviços de um contador, pois precisava acertar as contas dos funcionários que haviam ido embora, bem como registrar a admissão dos novos, que foram contratados depois. Darcy garantiu que na cidade existia um excelente contador e colocou sobre a mesa um cartão de visitas do escritório de contabilidade. Há algo mais em que eu possa ajudá-lo? Ela perguntou, tentando dar aquela reunião por encerrada. Bem. Para fazer suspense, Darcy guardou sua papelada na maleta com a velocidade de uma tartaruga. Finalmente chegara o momento de lhe dar o bote na donzela. Digamos que há um segundo assunto a tratarmos, de cunho mais íntimo. Como? Desconfiada, ela contraiu as sobrancelhas. Você há de convir que é uma moça rica. Acabou de analisar que os rendimentos que receberá em breve são muito pouposos. E daí? Daí que você se tornará alvo de muitas pessoas ambiciosas e interesseiras, que verão na sua pessoa uma mina de ouro. Você é jovem, bonita e tem dinheiro. Isso faz crescer os olhos de qualquer homem. Ainda não entendi exatamente aonde você pretende chegar com essa conversa atrás, mas ao dizer isso, Graciela sentiu o seu sangue esquentar. Soube que o único funcionário externo que permaneceu com você foi Robson. Não acha estranho o fato de ele ter ficado por aqui, quando poderia ter seguido o exemplo de seus companheiros de trabalho, demitindo-se? O que você está querendo insinuar? Que esse moço pode ter interesses escusos com relação a você. Quem nos garante que ele não quer seduzi-la apenas pelo seu dinheiro? E isso era exatamente o que o próprio Darcy pretendia fazer. Cerrando os punhos e procurando algo para socar que não fosse o rosto de Darcy, Graciela ficou de pé. Acha que não sei cuidar de mim mesma? A voz dela ecoou rouca de ira. Claro que sim, ele a imitou, levantando-se também. Fechou a maleta e tamborilou os dedos em sua alça. Só que você estaria bem melhor se estivesse acompanhada por um homem honesto, íntegro, bonito, que a respeitasse como mulher e que a amasse de verdade, sem interesse algum em sua fortuna. E esse homem seria eu. Darcy mostrou seu melhor sorriso, pois na época das vacas gordas ele gastará uma fortuna implantando aqueles dentes. A senhorita deve admitir que não sou um homem de se jogar fora. Podemos nos conhecer melhor, se quiser. Que tal um jantar hoje à noite, lá no centro da cidade? Como aquilo ia do assombroso ao ridículo, ela contornou a mesa e o agarrou pelo braço com tanta firmeza que Darcy não escondeu uma careta de dor. Deu fora da minha casa, seu verme tarado. O que eu fiz? Ele perguntou com os olhos esbugalhados. Fora, repetiu Graciela aos gritos. Arrastando como se puxasse um cachorro teimoso pela coleira, ela o tirou do escritório e continuou guiando-o até a porta de saída. Ele reclamava e ela bradava, o que atraiu a atenção de Dora, das cozinheiras e dos dois rapazes que faziam os serviços mais pesados na casa e que raramente eram vistos. Você vai se arrepender por me tratar assim, garantiu Darcy quando se viu do lado de fora da casa. Eu espero nunca mais tornar a ver essa sua cara horrível por aqui, ela devolveu, segurando a porta. Sabe quando eu namoraria um cara cujas pernas são tão arqueadas que parecem duas letras Cs? Só no dia de som nunca, à tarde. Você é maluca, ele gritou antes de entrar no carro. Maluco é você, que acha que sou cega e burra. Darcy partiu dali cantando pneus. Graciela respirou fundo para se acalmar. Quando entrou, viu os funcionários encarando-a com uma expressão aterradora no olhar. Está tudo bem? Foi a única pergunta que Dora fez. Nunca estive melhor, Dora,
afirmou Graciela com um sorriso trêmulo nos lábios. Juro que jamais estive melhor. Capítulo 19. Márcio não conseguiu esconder o nervosismo quando adentrou o consultório de seu amigo, Celestino, oftalmologista. Imaginou que era assim que um paciente se sentia quando temia ouvir uma notícia não muito agradável. Celestino era um homem na casa dos 60 anos, corpo magro e franzino, nariz adunco com óculos de lentes finas. Penteava os ralos cabelos grisalhos para um lado, numa tentativa de ocultar a calvície. Márcio sabia que aquele homem ingressara na medicina antes mesmo de ele nascer. Só pela vermelhidão nos seus olhos já posso garantir que sua visão não está normal, informou Celestino. Há quanto tempo esses sintomas começaram? Há algumas semanas, murmurou Márcio. E seu nível de diabetes? Está controlado? Quis saber Celestino. Em outro encontro anterior, Márcio contara ao amigo sobre a doença. Bom, devo dizer que deixei o tratamento meio de lado por causa de uma situação particular que tenho vivenciado e que está me incomodando muito. Ele evitou pensar na presença de Everton em sua casa para não se estressar de novo. Isso fez com que eu me esquecesse de aplicar as insulinas e ingerir outros medicamentos. Belo médico senhor está me saindo, ralhou Celestino e em sua voz havia um misto de humor com censura. De fato, em casa de ferreiro o espeto é de pau. Você recomenda tratamento aos seus pacientes, pega no pé deles se não cumprirem à risca aquilo que você pediu, mas deixa a si mesmo de lado. Como um aluno arteiro na sala do diretor, Márcio abaixou a cabeça e não retrucou. Sei que não preciso ensinar o padre a rezar a missa, meu caro, porém você é portador de diabetes do tipo 1. Entende disso melhor do que eu, portanto, sabe que a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, já que suas células sofrem de destruição autoimune. O pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. Em outras palavras, é como se o corpo atacasse as células produtoras de insulina por não as reconhecer como sendo suas. Celestino fez uma pausa e cruzou as mãos sobre a mesa. Embora já soubesse de tudo aquilo de cor e salteado, Márcio manteve-se calado. O diabetes tipo 1 responde por cerca de 5 a 10% dos pacientes diabéticos. Celestino continuou sua explicação. Faz com que os pacientes necessitem de doses diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais, havendo risco de vida se esse cuidado não for tomado. Não acredito que estou explicando tudo isso a um médico. Eu sei disso. O que acontece? Sabe, mas ignora as medidas preventivas, cortou Celestino. Estamos falando de sua saúde. Diabetes é uma doença séria, que não escolhe idade, condição financeira ou sexo para atacar. Necessita de cuidados diários, sob o risco de trazer graves consequências ao corpo. Veja só os seus olhos. Você me disse que está com esses sintomas há semanas e só veio me procurar quando o quadro se agravou muito. O que pretende, Márcio? Quer perder a visão? Nem brinque com isso, pediu Márcio e num breve resumo relatou ao colega os instantes de cegueira total que sofrera no dia anterior, quando Everton chegara. Foram poucos segundos de pânico e desespero. Só agora refletia sobre o que faria de sua vida se não tivesse recobrado a visão. Faremos alguns exames para que eu possa dar um diagnóstico mais preciso. Todavia, a minha longa experiência como oftalmologista já me fez perceber o que você tem. Venha, sente-se aqui, indicou outra cadeira. Celestino conferiu se o grau dos óculos de Márcio permanecia o mesmo, analisou a córnea e a retina, mediu a pressão dos olhos e prescreveu 2 colírios para que fossem usados. Sob o olhar de curiosidade de Márcio, Celestino revelou. Ao que parece trata-se de um caso de retinopatia diabética em estágio avançado. Já ouvi falar sobre isso, embora eu não seja especializado na área óptica. A retinopatia diabética pode se desenvolver em pacientes que não controlam corretamente o seu diabetes. Trata-se do acúmulo de material anormal nos vasos sanguíneos do fundo do olho,
o que pode ocasionar o entupimento ou o enfraquecimento desses vasos, muitas vezes levando ao seu rompimento e a danos à retina. Márcio sentiu os olhos arderem e lacrimejarem. Piscou para tentar suavizar aquela sensação, atento às palavras de Celestino. Você sabe que a retina é a camada do olho em que estão alojadas as células que recebem luz, distinguem as imagens e levam essas informações ao cérebro. Com excesso prolongado de açúcar no sangue, os vasos sanguíneos da retina se deterioram, tornando-se mais permeáveis, possibilitando o extravasamento de sangue e fluido, chamado edema. Em consequência disso, o portador de retinopatia diabética pode, no início, perceber um embaçamento da visão, que pode evoluir para perdas rápidas e passageiras de captação de imagens, que são os famosos apagões, como o que você sofreu. Se o tratamento não for feito com urgência e seguido à risca, essa condição pode progredir para perda parcial ou mesmo total da visão. O rosto de Márcio tornou-se tão pálido quanto o jaleco do médico à sua frente. A possibilidade de ficar cego fez seu coração disparar, enquanto gotas de suor frio começaram a se formar em suas costas. Celestino deu mais algumas informações sobre a doença, acrescentando que se Márcio não passasse a cuidar de si mesmo a partir daquele dia, seus olhos poderiam ficar comprometidos definitivamente.